Vamos hoje dar continuidade aqui no nosso Shmirat HaLashon, os cuidados com a fala. Então, como a gente sempre faz, primeira parte da aula, vamos continuar um pouquinho aqui nessa parte da teoria e a gente vai vendo os impactos do Lashon Hara na nossa vida. Quer dizer, tirando um pouco a ideia que o Lashon Hara só faz mal para os outros e certamente faz muito mal. A gente sabe de vários casos de vidas que foram destruídas por causa do Lashon Hara, mas o que o Hafetz Haim está trazendo aqui no Sefer Shmirat HaLashon é que também o Lashon Hara destrói não só a nossa vida nesse mundo, mas também no mundo vindouro, tudo que a gente vai perdendo por fazer Lashon Hara, por não cuidar da nossa boca, e que tem consequências muito, muito graves para toda a eternidade. Então, com isso, a gente tem que refletir. É óbvio que o Yetzer Hara, ele vai querer vir jogar aquelas ideias quando a gente está bravo, quando a gente está frustrado e a gente quer desabafar, mas quando a gente parar para pensar nas consequências que tem o Lashon Hara, com certeza a gente vai pensar duas vezes. Então, ele traz aqui, Bezel, chamar Rav Pop Eleabai, Didi Vedidar Mai. A gente estava falando na aula passada, que é só o finalzinho da história, que estava tendo uma discussão de dois sábios do Talmud, e um dos sábios do Talmud, ele falou, todo mundo é sustentado pela Torá das criancinhas da escola. Então, o outro sábio, ele questionou, falou, peraí, mas e a minha Torá e a sua Torá? Estamos falando dos Amoraim, os sábios do Talmud, que são anjos, são gigantes espirituais. Então, ele não está entendendo. Como assim? Só a Torá das criancinhas? A Torá dos Amoraim, a Torá dos Tanaim, a Torá dos grandes da geração não servem para sustentar o mundo? E qual é a resposta da Guemará? Não se compara uma boca de uma criança, que é uma boca pura, é uma boca que não entrou Lashon Hara, que não entrou ainda as grandes transgressões relacionadas com a fala, com a boca de alguém que de vez em quando já tropeçou. Estamos falando dos Tanaim, dos Amoraim, quantas vezes eles tropeçavam em Lashon Hara e, com certeza, não quanto a gente que no dia a dia a gente não se cuida, a gente faz Lashon Hara, a gente quando está bravo acaba desabafando e falando um monte de Lashon Hara. Se para eles, esse pouquinho que eles deviam tropeçar e de uma maneira muito superficial, com certeza muito longe do Lashon Hara que a gente acaba caindo hoje em dia, se para eles já manchava a Torá deles, muito mais para a gente. Então, é isso que ele está continuando, essa discussão do Talmud. Então, o Rav Papa falou para o Abai, Didi Vedidar Mai, ele perguntou, a minha Torá e a sua Torá não servem para sustentar o mundo, só a Torá das crianças. Pirush, a Torá Shelanu Mitzad Atzma, Yoter Kedoshah Mitorah Tinokot. A nossa Torá ela é muito mais elevada, tem muito mais santidade que a Torá das crianças. Que Ribe Marshavak Doshá, porque uma criança, quando ela estuda a Torá, obviamente que ela não entende ainda nos níveis mais profundos o que significa as conexões com Hashem, ela ainda está num nível muito superficial, e mesmo assim, olha o que o grande sábio pergunta, peraí, a minha Torá, com toda a santidade dela, não é igual à Torá das crianças, que não tem toda essa santidade. Veishivó, o que o Abai respondeu para ele? Eino domel hevel piv, não se compara a fala das crianças, pirush, ki bipgam u yoter miamalá. O estrago é maior do que a qualidade. É verdade, a qualidade da Torá dos Amoraim é muito maior do que a qualidade da Torá das crianças, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o estrago do Lashon Hara de um adulto, ele é muito maior do que toda essa qualidade a mais do que a Torá dos Amoraim. E o motivo é, como a gente já mencionou anteriormente, que tem um espírito de impureza que se gruda na pessoa toda vez que ela fala um Lashon Hara, e depois disso, quando terminou o Lashon Hara e ela vai falar palavras de Torá, ela vai fazer a tefilá dela, então vem essa força de impureza e suja a Torá e suja a tefilá
quantas a gente faz tefilá para Hashem, parece que Hashem não está escutando. Pode ser que a gente está com problema na nossa boca, pode ser que o Lashon Hará, ele não está deixando a nossa Torá ela subir no Shamayim. Uma vez o Rav Steinman, Zecher Tzadik Livrachá, ele perguntou, ele estava conversando com um aluno que estava estudando Torá na Yeshiva, mas que não estava contente. Então ele perguntou para o aluno, falou, olha, me fala uma coisa, será que tem alguém que não gosta de tomar sorvete, por exemplo, uma coisa doce, uma coisa muito gostosa? E o aluno falou, olha, é impossível, sorvete todo mundo gosta. Então o Rav Steinman falou, não é verdade. Tem uma pessoa que não gosta de tomar sorvete, alguém que está com uma ferida na boca. Se a pessoa tem uma ferida na boca, tudo que ele come dói, é amargo. Então ele não vai gostar, mesmo que o sorvete é doce, essa ferida na boca não vai deixar ele saborear o sorvete. A mesma coisa é a Torá. A Torá ela é doce, mas se a pessoa faz Lashon Hará, se a pessoa faz mau uso da boca, ela cria feridas na boca dela e infelizmente, ela não vai conseguir aproveitar a Torá e, com certeza, a tefilá dela também não vai ter a mesma força. A gente pede para Hashem, a gente reza, a gente não vê. Hashem escuta tudo, mas tem tefilot que, infelizmente, por causa do peso do Lashon Hará, essas tefilot não conseguem subir no Shamayim. Então, óbvio que a gente deve continuar fazendo tefilot, a gente deve continuar estudando Torá. O que a gente precisa mudar é o Lashon Hará, parar de fazer Lashon Hará, parar de falar mal das pessoas, porque é isso que torna a nossa vida tão difícil. Então, agora vamos ver Im Be'arzeia Levanon Arishonim. Se assim o Hafetz Haim, prestem muita atenção, como o Hafetz Haim ele entende a diferença espiritual desses grandes sábios do Talmud. Ele fala, se essas árvores, esses cedros, que são os grandes rabanim do Talmud, Asher Marchevotam Ayutamid Vukot Beakadosh Baruch, que o pensamento deles o tempo inteiro está conectado com Hashem, a vida deles é a Torá, é cumprir, estudar a Torá, cumprir a Torá, está conectado com Hashem. Para entender, a gente acha que mesmo num dia que a gente faz uma boa tefilá, antigamente, assim está escrito na Guemará em Brahot, que eles se preparavam 1 hora todos os dias, eles faziam reflexões antes da tefilá, só para poder se elevar espiritualmente, poder chegar no nível da tefilá, e quando eles terminavam 1 hora que eles faziam de tefilá, eles têm que baixar, eles têm que ficar 1 hora para conseguir baixar e voltar para o nível para o nível mundano. Então, eles se desconectavam do mundo material. Essa era a tefilá deles, a conexão espiritual deles. Então, se essas pessoas, essas árvores gigantescas, eles têm Beirat Hashem bemitzvot, com temor a Deus, com o cumprimento das mitzvot, Bediburam ayatamid bekdushah betahara gdolá, a fala deles sempre com santidade, sempre com pureza. Então, pessoas num nível muito elevado, im bemikre nitare vetzlam dibur echat shelo kaogen, e muito raramente, ocasionalmente, acabavam mencionando uma palavra que não deveria, uma expressão, alguma coisa que não era apropriada, bevadai yasu terev tshuva aguná, e certeza que imediatamente depois que saiu da boca deles aquela palavra, aquela expressão não adequada, eles já faziam tshuva, eles já consertavam esse pensamento, essa fala errada. Im kol zeh izik davar zeh lekol kedushat hadibur bichlalo, isso estragava toda a qualidade da Torá deles, toda a qualidade da tefilá deles, esse pouquinho aqui que podia sair eventualmente da boca deles, um Lashon Hará aqui, um Lashon Hará, às vezes nem o Lashon Hará, às vezes o avak Lashon Hará, aquele pó do Lashon Hará, como a gente já explicou, que não é nem fazer o Lashon Hará, é expressar de alguma maneira que a pessoa pode pensar, a pessoa pode entender que tem um Lashon Hará. Era isso que eles faziam de errado, já manchava toda a Torá deles, a ponto da Guemará afirmar que a Torá das crianças é maior do que a Torá dos próprios Amoraim, os maiores sábios da geração.
não funcionava com toda a santidade que era apropriado por causa dessas manchas pequenas que acabavam se misturando. Imken, então vamos tentar trazer para a nossa vida. Olha como o Hafetz Haim, ele se define em relação a esses grandes sábios da Guemará. Manaseanan, o que a gente vai fazer? Azovei Akir, os musgos da parede. Ele se compara, se os nossos sábios do Talmud, eles são grandes cedros, nós não passamos de musgos na parede. Se o Hafetz Haim se considera um musgo na parede, eu não sei o que a gente deve se considerar, uma bactéria, eu não sei em que nível a gente pode se comparar com isso. Asher kviuteino batorá, o belavahi gamken bemadregá ktana ushfeilá. A nossa ocupação da Torá, ela não chega aos pés do que eles estudavam. Está escrito que na época deles, o que eles consideravam um Hilul Hashem? Hilul Hashem é quando eles andavam 2 metros, 4 passos na rua, sem estudar Torá. Esse era o nível que eles tinham. Se eles, um pouquinho de Lashon Hará, já estragava Kedushá, nós que não temos nem Torá e nem Tfilá, a gente não tem nada. Be'avonoteinu rabim, imoni tameh pino, se a gente ainda impurificar a nossa boca com Lashon Hará, Chas v'shalom, bediburei Lashon Hará, urei hilut, veleitzanut, com Lashon Hará, com fofoca, com zombar de coisas de santidade, o mahloket kadome, ou com discussões, com brigas, com disputas, ou qualquer coisa semelhante. Ma kedushá yeholá lahul, ala limud ha'u shelomed aharkar bezeapé. Que tipo de santidade vai repousar sobre esse estudo de Torá depois de sair tanta tumá, tanta impureza dessa mesma boca? Então, uma boca que ela já está impura de tantas palavras ruins, ela vai acabar manchando toda a Torá. De novo, Deus nos livre, não para a gente diminuir a nossa Torá. Então, o Rabino falou que já que minha boca está manchada, então é melhor nem estudar a Torá. Deus me livre. É justamente o contrário. Para a gente crescer cada vez mais no estudo da Torá e a gente tomar cada vez mais cuidado que nossa boca seja usada só para coisas de Kedushá, só para falar coisas de Torá, coisas positivas e nunca para denegrir, nunca para machucar, nunca para causar dano para uma outra pessoa. Porque isso é tumá, isso é impureza, isso é o contrário da nossa Torá sagrada, da nossa Torá pura. Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado. O misé, no Haleavin, Godel Refioneino Batoral Bamitzvot. Então, dá para entender por que se enfraqueceu tanto a nossa Torá e as nossas mitzvot, Bavonoteinu Rabim, entre as nossas muitas transgressões, de Alo Anuroim Behush, Shekol Echad Vechad Kovea Etrayonotav Tamid, Benyanei Isko o Misharo. Então, a gente vê o quanto a pessoa ela fixa os pensamentos dela, tudo que ela vai o dia inteiro estar ocupada na cabeça dela, com o comércio, com os negócios que a pessoa tem. Le arbotó, o leagdiló, ele fica o dia inteiro pensando, a pessoa tem uma lojinha, como eu posso melhorar minha loja, como eu posso ganhar mais dinheiro, como eu posso vender mais e como eu posso gastar menos o tempo inteiro. A pessoa ela está pensando, vegam leasir mimeno, shum sibas sheigrom leafsedó, e ele fica o tempo inteiro pensando como eu posso evitar qualquer tipo de perda, como eu posso minimizar as dificuldades. Velo yale alev shum bardat sheyekalkel beatzmo etese com misharó. Mas nenhuma pessoa normal ela vai querer estragar o negócio dela. Ah, hoje eu vou fazer alguma coisa que vai estragar minha própria loja. Ninguém normal ele quer estragar os seus negócios. Asher humit parnes mimeno, é o teu sustento, é disso que você vive. Nenhuma pessoa normal vai querer fazer alguma coisa que ele sabe que pode ter risco de estragar a loja dele, o negócio dele. Ele vai ser muito cuidadoso. Veilo benyanei atachlita nirtze, akol ule leipur. Mas a coisa mais importante, o objetivo que a gente veio fazer aqui no mundo, que é a nossa espiritualidade, a gente faz justamente o contrário. Olha que contradição
que a gente vive na nossa vida. No mundo material, a gente está sempre preocupado em crescer, em melhorar, em evitar qualquer tipo de dano, mas no mundo espiritual, olha como a gente beiadaim, com as nossas próprias mãos, destrói o nosso potencial espiritual. Shelo dai shegavar yitzreinu aleino, bechol yom bayom leosivred bapesha, que não só que o nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação, vai se fortalecendo todo dia sobre nós para causar que a gente acabe transgredindo, que a gente acabe fazendo coisas erradas. Av nasim sibot veinyanim asher al yadam yekulkal, e a gente acaba criando motivos que acabam estragando a nossa espiritualidade, quer dizer, não só o Yetzer Hará, a nossa má inclinação, acaba tendo um efeito sobre a nossa vida, a gente acaba criando, mesmo sem o efeito do Yetzer Hará, a gente estraga a nossa espiritualidade. Chas v'shalom, gam yeter apleitá anisheret lano. Mesmo o pouco que sobrou para a gente de espiritualidade, a gente acaba estragando. Vehen ameat Torá v'atfilá sheyesh beadeno, que é a pouca Torá e a pouca tefilá que sobrou na nossa mão. Toda vez que a gente faz Lashon Hará, é que nem um cara que tem uma loja e ele começa a quebrar coisas da loja, ele começa a quebrar itens, ele vende coisas eletrônicas caríssimas, de repente um dia ele entra na loja, começa a quebrar os aparelhos, começa a quebrar as vitrines. Por que você está fazendo isso? Não sei, me deu vontade de fazer. É isso que a gente faz na nossa vida com o Lashon Hará. O pouco que a gente tem, a gente destrói toda vez que a gente faz Lashon Hará. Isso, estamos falando, se no sustento de poucos anos aqui, Bezrat Hashem, Ad Mea Esrim, até 120 anos, que a gente possa ter uma vida com saúde. Mesmo assim, se nesses 120 anos a gente está super preocupado, mas é limitado a vida nesse mundo, quanto a gente tem que ser cuidadoso com a nossa vida eterna para não destruir o que a gente está construindo para toda a nossa eternidade. Ve'Hashem yavir eineinu mireot shav, que Hashem nos poupe, nos ajude a não ver as falsidades. Ve'ezakeinu leakir et godel erech kedushat haTorá, que a gente possa reconhecer o grande valor da Torá. Ve'aledei zeh yerafu nafshoteinu, que a gente possa usar a Torá para curar nossa alma. Ve'yumtak dvareia befino midvash, que a Torá possa ser doce na nossa boca como mel. Kakatuv, ve'anermadim zahav o mipazrav, a Torá deve ser para a gente mais desejável do que o ouro mais puro, o ouro mais caro que existe, o metukim midvash, que possa ser mais doce até mesmo do que o mel. Então, tudo isso depende do nosso esforço, tanto para aumentar a nossa santidade, quanto para tomar cuidado para que a gente não impurifique a nossa boca. Então, vamos começar a ver um pouquinho agora, no próximo capítulo. Ele já começa a trazer aqui o Hafetz Haim, os efeitos no mundo material. Não precisa nem esperar os efeitos negativos que o Lashon Hará vão ter na nossa vida no mundo espiritual. Já temos aqui efeitos terríveis na nossa vida por causa do Lashon Hará. Gam nigra aledeizé mimadregat minenoshi shelo. A pessoa que fala Lashon Hará, ela vai diminuindo o seu nível de ser humano, ela vai cada vez caindo para níveis mais baixos. Acheu garua yoter mikelev. E a pessoa pode, Deus nos livre, chegar num nível mais baixo do que o nível de um cachorro, apesar que hoje em dia o mundo olha o cachorro mais importante do que os seres humanos, mas essa não é a visão da Torá. A visão da Torá é que o ser humano é o centro da criação e, infelizmente, se a gente não se comporta da maneira correta, a gente acaba caindo abaixo até mesmo do nível dos animais. Olha o que o Talmud ele ensina para a gente. Kola mesaper Lashon Hará, raui leashlichola klavim. Todo aquele que fala Lashon Hará, ele merecia que ele fosse atirado para os cachorros. Shenemar, lot isha shemashav,
o Kareibe Lotasi, Vesamirle Lekelev Tashlichunoto. Aqui tem um estudo de um passug da Torá, que está escrito que a gente não deve receber um falso relato, quer dizer, a gente não pode acreditar se alguém vem falar Lachonará, é proibido lekabel Lachonará, é proibido acreditar, é proibido até mesmo escutar. Se não dá, se é impossível evitar de escutar, é proibido acreditar. Então, não receba um falso relato, não receba o Lachonará, e a gente, ao invés de ler Lotissá, deve ler Lotassi, não espalhe. Isso vem, antes disso vem o Passuk, Lakelev Tashlichunoto, para os cachorros você vai atirar ele. Então, a gente junta, os nossos sábios juntam os dois versículos para ensinar para a gente que aquele que fala Lachonará, ele merecia ser jogado para ser devorado pelos cachorros ferozes. Viatamu Pashut. E por que justamente os cachorros? Então, o motivo aqui é simples. Moshe Katuv Maharal Miprag, como escreveu o Maharal de Praga, que a klavim ayu shomrim etatzmam beetatzorich milacharot leshonam. Os cachorros tiveram autocontrole e eles não latiram no momento que não era para eles latirem. Como Moshe Katuv, assim está escrito no Sefer Shemot, quando o Am Israel está saindo de Mitzrayim, olha o que está escrito, um louvor aqui para os cachorros, o lechol bnei Israel lo yecheratz kelev leshono. Os cachorros do Egito não latiram durante a saída do povo judeu. O normal de um cachorro, quando ele vê uma movimentação que não é uma movimentação muito normal, por isso que justamente o cachorro é tão usado como um animal de guarda, porque quando ele vê qualquer movimentação anormal, ele começa a latir. Mas os cachorros tiveram um grande mérito na saída do povo judeu de Mitzrayim, eles não latiram. Então, como pode ser o cachorro, que é um animal irracional, ele conseguiu controlar sua boca, mas aquele para quem Deus deu a sabedoria e o entendimento, quer dizer, para o ser humano que tem sabedoria, que tem entendimento, que deveria ter o autocontrole, ele não consegue se controlar, ele não consegue vencer a sua má inclinação de fechar sua boca. Se um cachorro, ele conseguiu fechar a boca, como pode ser que um ser humano, que é um ser intelectual, um ser com sabedoria, ele não consegue fechar sua boca? Alken ugaru amimeno. Por isso, nesse sentido, o ser humano que faz Lachonará, ele chega num nível mais baixo do que o nível dos cachorros. Veod Itabe Arahim, e mais ainda fala no tratado, no Talmud, no tratado de Arahim, Amar Avrizda, Kola Mesaper Lachonará, Raui Lesalko Baeven, todo aquele que fala Lachonará, mereceria, óbvio que a gente não vai fazer isso, senão não vai sobrar ninguém no mundo, mas o Talmud fala, aquele que faz Lachonará, mereceria ser apedrejado. Ktivacha oto atzmit, o ktivatam Samti babor hayai ve yado evenbi. Então, aqui ele junta de novo, é um estudo que o Talmud faz de 2 versículos. Está falando, aquele que faz Lachonará, Deus está avisando para a gente no Teilim, essa pessoa eu vou destruir, aquele que não fecha a boca dele e que está sempre denegrindo o outro e manchando reputações, esse Hashem vai destruir. E está escrito na Megillat Teirá, Samtu Babor Hayai, eles me destruíram no poço e eles atiraram pedras em mim. Então, a gente vê que tem a linguagem igual dos 2 versículos, o Talmud aprende daqui, aquele que faz Lachonará mereceria ser apedrejado. Então, a gente tem que ver que até pessoas muito grandes podem cair, acabam, Deus nos livre, às vezes caindo. Então, olha que interessante que ele traz aqui o ensinamento do Tanar. Fala o Hafetz Haim, Uree Ahi, que peles o mosnei mishpat lashem. Então, veja, meu irmão, como a gente já mencionou, assim o Hafetz Haim sentia
que cada Yehudi é um irmão dele, é parte da família dele, com certeza isso é um dos motivos por que o Hafetz Haim ele não caía em Lashon Hará. Quando você ama as pessoas, quando você respeita as pessoas, você não fala Lashon Hará delas, você só fala Lashon Hará de alguém que você não respeita. Então, como o Hafetz Haim considera todo mundo como família, como um irmão, obviamente que ele não vai falar mal de ninguém. Então ele fala, olha o nível e a balança do julgamento de Hashem, até para os maiores tzadikim, quando eles tropeçam, como é duro o julgamento deles, Vekol divrei Hazal Chaim Bekayamim, e os ensinamentos dos nossos sábios, como são ensinamentos vivos, para a gente tentar trazer isso para a nossa vida, de Beshmuel Beis Perek Tetzain, no livro Shmuel Beis. No Shmuel Beis fala muito da vida de David Amelech. Shmuel Aleph fala mais sobre Shaul Amelech, o nascimento do David Amelech, as primeiras histórias em relação a David Amelech. No Sefer Shmuel Beis fala um pouquinho mais sobre David Amelech, o reinado de David Amelech. Teifer Hachara Maseh Sheana David Letzivó e Neleha Kol Asher Le Mefiboishes. Aqui não vamos entrar muito nos detalhes, mas lá no Tanakh está escrito que David Amelech ele acabou, infelizmente, tropeçando. De novo, no nível dele, quando a gente fala de tropeço dos nossos gigantes espirituais, estamos falando de fios de cabelo, mas que no nível deles, eles são cobrados, mesmo pelos menores tropeços. Aqui aconteceu uma história que David Amelech, ele recebeu um Lashon Hará, ele acreditou num Lashon Hará que foi falado sobre o Mefiboshet, que era um descendente de Shaul Amelech, que era muito amigo de David Amelech. Ele acabou tirando tudo que era do Mefiboshet e ele deu para uma outra pessoa, para o Tzivá. Por quê? Porque ele recebeu um Lashon Hará que falaram do Mefiboshet, Shedavar Zen Nershav LeKabalat Lashon Hará, mesmo que, de novo, é um fio de cabelo o erro de David Amelech, mas no nível dele foi considerado Kabbalat Lashon Hará. Ele recebeu Lashon Hará, Lefidat Amoraim, de acordo com a opinião de alguns sábios do Talmud. E o que está escrito? Uba Melech David ala Bachurim, veine ish yotze memishpachat, miteivat vehine mashma de shayach zelemala, armi yuchal lemalel et godel kedushat Adonenu David. Então, quem pode imaginar que David Amelech, um dos maiores da história do povo judeu, aquele que escreveu o Sefer Teilim, Alav Shalom, Shekibel Latzmo Din Shamaim. Olha que incrível. Ele recebia todos os decretos de Hashem, Besimcha, Be'ahavá, tudo que Hashem mandava, todo o sofrimento. Se teve alguém na história do povo judeu que passou por sofrimentos terríveis, esse foi David Amelech. Belo iniho le Avishai ben Tsuriah, lingoa beshimi ben Gerá. Teve um homem chamado Shimi ben Gerá que tratou David Amelech muito mal, amaldiçoou ele, quis apedrejar David Amelech. David Amelech podia ter matado ele como alguém que se rebelou contra o rei de Israel. Mesmo assim, quando o soldado de David Amelech ele quis matar o Shimi ben Gerá, David Amelech não deixou. Por que ele não deixou? Amar Hashem amar lo kalel. Foi Hashem que mandou ele me amaldiçoar. Foi Hashem que colocou essa maldição na boca dele para ele me amaldiçoar e não permitiu que ele fosse morto naquele momento. Depois ele acabou cumprindo essa pena de morte que esse homem tinha por ter faltado com a honra do rei de Israel. Ele pediu para, quando ele estava falecendo, ele pediu para Shlomo, o filho dele, para cumprir essa pena da Torá, mas naquele momento ele não quis matar o Shimi ben Gerá. Ele não tinha entendido ainda que o castigo veio porque ele quibel Lashon Hará, ele recebeu aquele Lashon Hará. Olha o nível de David Amelech, mesmo sem entender o motivo do castigo de Hashem, ele já recebeu o castigo de Hashem. Se a pessoa está me amaldiçoando, óbvio, o erro da pessoa com Deus é ele que vai ter que resolver com Hashem, mas se ele está me amaldiçoando, isso veio de Hashem.
Dei lavarri lo yaomer lebasov atav etzivá terelku etassadeh. Porque se ele não tivesse recebido o Lashon Hará, ele não teria feito esse erro aí de tirar as coisas do Mefiboshet. Afal piken saval kol aelbonot mishimi. Ele foi humilhado por esse Shimi Ben Gerá. Ele quase foi apedrejado. Shesakalo tobavanim. Ele jogou pedras em David Ameller. Vê que Lelô e amaldiçoou ele. Veifero Tobeafar, jogou terra nele para humilhar ele, para machucar ele. E David Ameller suportou tudo isso, não permitiu que o seu guarda, o chefe da guarda dele, matasse esse homem. Tudo isso veio por quê? Porque David Ameller, ele recebeu um Lashon Hará. Estamos falando aqui de novo, um fio de cabelo do erro de David Ameller. Olha o nível de cobrança, quanta humilhação, quanta dificuldade vem quando a gente tropeça nessa transgressão tão amarga que é o Lashon Hará. Bezrat Hashem, precisamos trabalhar muito para conseguir evitar essa transgressão tão amarga. Vamos agora, na segunda parte da aula, entrar na nossa parte prática. E, Bezrat Hashem, a gente sempre fala que um dos motivos da gente tropeçar tanto em Lashon Hará é que a gente não sabe as leis, a gente não estuda, a gente não para refletir e, infelizmente, a gente fala coisas que não deveria e não faz nem tchuvá, a gente nem se arrepende porque eu não sei que está errado. Então, vamos ver na prática como a gente pode mudar e, Bezrat Hashem, pensar antes de falar as coisas e não falar e depois se arrepender quando a gente vê os danos que foram causados. Então, olha só, a definição de... Vamos entrar agora num novo capítulo, falar sobre Rehilut. Rehilut, ele é, na verdade, o que a gente chama em português de fofoca. Qual a diferença de Lashon Hará? A verdade é que Rehilut é uma categoria dentro do Lashon Hará. A gente vai ver que as leis de Rehilut, elas são muito semelhantes às leis de Lashon Hará e vai valer para a gente, Bezrat Hashem, como uma forma da gente fazer uma revisão. A gente vai fazer uma Hazará aqui das principais leis de Lashon Hará, já que as leis de Rehilut, elas são muito semelhantes às leis de Lashon Hará. Então, aqui, enquanto Lashon Hará é simplesmente falar mal de uma pessoa, a Rehilut é quando eu falo alguma coisa que eu jogo uma pessoa contra outra. Quer dizer, relatar para uma pessoa o que alguém falou mal dela ou fez mal para ela, isso é considerado Rehilut. Então, a gente vai falar lá para frente, não, mas e se eu preciso falar? Se eu preciso contar, eu sei que alguém está fazendo um plano contra uma outra pessoa, eu não posso contar isso para ela, a gente vai ver isso lá para frente. Obviamente que só pode quando tiverem certas condições, como a gente falou em relação ao Lashon Hará, que vão ter situações que é permitido a gente falar uma coisa negativa de alguém, Rehilut é a mesma coisa. Então, essa fofoca de ficar falando, olha, você não sabe o que o fulano fez para você, ou você não sabe o que o fulano falou de você, isso é chamado Rehilut, isso também é uma forma de Lashon Hará. Aqui tem uma gravidade a mais, porque normalmente a Rehilut, ela envolve o ódio que você vai causar entre duas pessoas. A gente sabe, a vida do Aron HaKohen era tentar fazer shalom, tentar acabar com brigas, acabar com disputas, e o papel principal da Rehilut é justamente o contrário, é criar brigas, é criar animosidade, criar todo tipo de sentimento negativo entre as pessoas, que é o oposto do nosso objetivo aqui no mundo, de tentar criar união. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tudo que é Echad aproxima a gente de Hashem, tudo que é tudo que tem união, que tem ajuda, isso nos aproxima de Hashem. Tudo que tem desunião, que tem separação, que tem briga, isso afasta a gente de Hashem. Como a gente falou no segundo dia da criação, não está escrito Vayar Hashem Kitov, e viu Hashem que é bom, por quê? No segundo dia teve uma separação. Hashem separou as águas de baixo e as águas de cima, mas peraí,
Se não tivesse essa separação, não dá para ter vida aqui no mundo. A gente precisava da terra para poder ter vida, tem que separar as águas de baixo das águas de cima. Mesmo assim, que é necessário, não está escrito, e viu Hashem que é bom, vaiar Hashem kitov, porque teve uma separação. Tudo que separa, tudo que divide, isso afasta a gente de Hashem. Rehilut tem esse potencial, a fofoca tem o potencial de afastar as pessoas. Da onde vem o nome Rehilut? Vem de Rohel. Quem é o Rohel? É o famoso vendedor ambulante, aquele que vai de porta em porta oferecer mercadorias, mas a gente sabe que o vendedor ambulante, ele não oferecia só mercadorias, ele oferecia sempre informações. Olha, acabei de vir da casa da dona Maricota, você não sabe o que a dona Maricota falou de você, e aí vai indo de casa em casa e vai levando cada vez novas informações, o que viu aqui, o que viu lá. É interessante, eu lembro de criança que vinha em casa uma manicure e eu entrava e saía da sala e eu ficava escutando ela contando a vida de todo mundo. Ah, e essa fulana fez isso, aquela fulana fez aquilo. Quer dizer, ela ficava indo na casa das pessoas e ela vai trazendo informações de uma casa para outra, criando fofoca, criando brigas muitas vezes. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, porque tem pessoas que podem causar problemas muito grandes. Já soube de histórias ridículas, mas que podem causar, por exemplo, de uma cabeleireira que começou a criar problemas entre uma noiva e a futura sogra, porque queria fazer o cabelo das duas, então começou a jogar uma contra a outra, porque essa tem prioridade, essa não tem, e isso pode criar problemas para o resto da vida. Então, a Rehilut tem esse potencial de criar brigas, de criar discussões, por isso que é tão grave. E assim a Torá escreve explicitamente, quer dizer, o Isur, a proibição de Lashon Hará na Torá, ela vem escrito aqui na forma do Rehilut. Lo telech rachil beamecha, não ande com fofocas no meio do seu povo. Am Israel é um povo de tzniut. Já explicamos algumas vezes nas aulas, tzniut, a tradução literal é recato. Então, muita gente pensa que tzniut é um tema que tem a ver só com as roupas, não é. As roupas também é importantíssimo a gente ter tzniut, ter o recato nas roupas que a gente usa, a gente cobrir o corpo como deve ser coberto, mas tzniut também está no comportamento. Am Israel é um povo tzanua, a gente não deve ficar colocando, expondo a nossa vida, mostrando a nossa vida para os outros e muito menos expondo a vida dos outros em público. Então, por isso que é tão grave e tem aqui uma proibição explícita da Torá, não seja um fofoqueiro no meio do teu povo. Sim, está no Sefer Vaikra. Além disso, tem outras proibições, como a gente trouxe lá no Lashon Hará, que envolve 31 proibições da Torá. Isso é incrível parar para pensar, das 613 mitzvot da Torá, 31 mitzvot tem a ver com Shmirat HaLashon, a pessoa que não se cuida de fazer Rehilut, de fazer fofoca, de fazer Lashon Hará, pode estar transgredindo até 31 transgressões da Torá. Então, a gente sempre na vida tem que usar o princípio do telegrama. Já falamos sobre esse conceito do telegrama. Hoje em dia, eu estava dando uma aula para os meus alunos, eu falei do telegrama, e um dos alunos falou, Rav, tele o quê? O que é telegrama? Então, hoje em dia, as crianças já nem sabem mais o que é um telegrama, então eu tive que explicar que na minha época de moleque, na idade das cavernas, quando a gente queria mandar uma carta, a carta levava dias, às vezes até meses para fora do Brasil, e quando você tem uma mensagem urgente, então ao invés de mandar carta física, você mandava só a mensagem e chegava impresso lá no lugar da pessoa a mensagem que você queria mandar para ela. Você quer parabenizar alguém pelo aniversário, ou se você tem algum recado urgente para alguém, alguma coisa importante, era mandado por telegrama, já que a carta demorava muito. Mas o telegrama tinha um detalhe interessante. O telegrama, ele era cobrado por palavra. Cada palavra no telegrama tinha um custo e não era barato. Então, as pessoas ficavam quebrando a cabeça o que ele vai escrever, qual a forma mais resumida de escrever.
para gastar o mínimo possível, corta aqui essa é desnecessário, vamos tentar juntar essas duas em uma única palavra, e assim a mensagem era criada para ser enviada. Também aqui a gente tem que lembrar, cada palavra de Lashon Hará custa, vai custar nossa eternidade, a gente viu na primeira parte da aula, custa nesse mundo e custa mais ainda no mundo vindouro. Então, tenha cuidado, usa o princípio do telegrama de sempre pensar bastante, já que o preço de cada palavra pode ser tão caro assim, pensa bastante antes de falar. E muitas vezes tem que tomar cuidado que mesmo uma declaração que não é depreciativa, mesmo às vezes você falar uma coisa sobre alguém, olha, eu vou contar para o fulano alguma coisa que o ciclano fez, mesmo que o ciclano não está fazendo nenhuma transgressão, se a minha intenção é causar ódio, é causar briga, então isso também é considerado urehilut. Então, mesmo que a pessoa que ela foi acusada, olha, o fulano falou isso ou fez isso para o ciclano, e a pessoa confirma, não, eu fiz mesmo, mas não é transgressão, eu não fiz nada de errado, e ela se justifica, mesmo assim isso é urehilut. Olha até onde pode chegar, que história triste dentro da história de Am Israel, quando Shaul HaMelech, ele era Melech Israel, ele é o rei de Israel, e David HaMelech, ele já tinha sido ungido por Shmuel HaNavi, ele já foi escolhido como o próximo rei de Israel. Shaul HaMelech acabou cometendo um erro gravíssimo quando ele foi para a guerra contra Amalek e não cumpriu o que Hashem pediu. Hashem pediu para ele matar os animais, para matar todas as pessoas, ele trouxe de volta os bois, ele trouxe o Melech Agag, o rei Agag dos Amalequim, e Hashem ficou tão bravo, mas tão bravo com Shaul HaMelech, que falou, você e teus descendentes perderam para sempre o reinado, acabou para você. O Shmuel HaNavi, o profeta Shmuel, ele gostava tanto do Shaul HaMelech, ele passou a noite inteira chorando quando Deus deu para ele essa mensagem, e infelizmente o Shaul HaMelech, ele acabou perdendo para ele e para os futuros descendentes dele, ele acabou perdendo o direito do reinado. Isso passou para David HaMelech. Mas Shaul HaMelech era um gigante espiritual, mas mesmo assim, por causa da inveja, ele acabou olhando David HaMelech como um rebelde. Ele achou que David HaMelech ele era Hayav Mitah. Quando alguém faz uma rebeldia contra o rei, ele realmente tem pena de morte pela Torá, como a gente falou do Shimi Ben Gera, mas nesse caso aqui, obviamente que David HaMelech não era um rebelde, ele tinha sido escolhido por Deus, ele foi ungido pelo profeta Shmuel, mas infelizmente o Shaul HaMelech começou a ver David HaMelech como uma ameaça ao reinado dele e começou a perseguir David HaMelech. Davi teve que escapar, teve que fugir, começou a realmente passar fome, passar necessidades, e ele foi buscar comida na cidade de Nov. A cidade de Nov é a cidade dos Koanim. Então ele entrou lá na cidade de Nov, ele pediu pão, ele pediu comida, e ele pediu para pegar a espada que estava guardada. Quando ele lutou com o Goliat, com o Golias, ele venceu o Golias e a espada estava guardada lá na cidade de Nov. Então David HaMelech foi lá pegar essa espada e foi lá pedir um pouco de pão. E os Koanim não sabiam o problema que estava tendo, que Shaul HaMelech estava perseguindo David HaMelech, estava acusando ele de ser um rebelde contra o reinado. Os Koanim não sabiam. Então veio David HaMelech, eles ajudaram David HaMelech sem saber que eles estavam fazendo alguma coisa que aos olhos do Shaul HaMelech era uma transgressão. Estava lá naquele momento, na cidade dos Koanim, tinha ido Doeg. Doeg era o conselheiro de Shaul HaMelech. Ele viu David HaMelech dentro da cidade, recebendo o pão, recebendo a espada do Goliat, e ele foi lá fazer ehilut, ele foi lá contar para Shaul HaMelech, você não sabe, Shaul HaMelech, eu acabei de passar lá na cidade dos Koanim, os Koanim estão apoiando David HaMelech, eles também são rebeldes contra você. Então, o Shaul HaMelech, mesmo que depois ele foi esclarecer a situação, mesmo assim, ele não se convenceu com a explicação que os Koanim deram e ele mandou massacrar a cidade dos Koanim. Morreram todos os Koanim,
Por causa disso, o Doeg também recebeu uma pena de morte espiritual e Shaul HaMelech também foi morto na guerra contra os Plishtim. Então, a gente vê que daqui sai aquele famoso ensinamento dos nossos sábios, o Lashon Hará mata 3 pessoas. Aquele que fala, aquele que escuta e sobre quem está sendo falado. Então, essa história aqui é um exemplo que Rehilut, mesmo que não é um ato proibido, mesmo que não é uma transgressão, que você está falando, olha, sabe o que aquele fulano fez para você? Ele deu comida lá para Davi Amelech, os Koanim deram comida para Davi, aqui não tinha nenhuma transgressão, mas o Doeg, ele fez isso de uma maneira que irritou profundamente Shaul HaMelech e causou a morte de todos os Koanim. Então, daqui a gente vai vendo Sinat Hinam, olha que interessante, um exemplo aqui que a gente pode ter de quando você fala alguma coisa que não teve nada de errado, mas normalmente quando tem uma briga de 2 pessoas, a pessoa sente que todo mundo que continua sendo amigo do seu inimigo também vira inimigo dele. Não, eu não quero saber de ninguém ajudar meu inimigo. Então, isso é o verdadeiro Sinat Hinam, o ódio gratuito, quando a gente quer que todo mundo compre a nossa briga e vire inimigo dos nossos inimigos. Então, isso é o exemplo clássico. Vem alguém e conta, olha, sabe aquele cara que você gostava? Então, ele virou amigo lá daquele cara que você não gosta. Quer dizer, ser amigo de alguém não tem transgressão nenhuma, mas isso é considerado Rehilut, porque vai causar ódio, vai causar separação, vai causar muitos problemas dentro de Am Israel. E mesmo que a pessoa ela não tem intenção de causar coisas ruins, mas a pessoa tem que pensar nas consequências do seu ato. Então, eu escutei que o fulano falou isso de você, você falar isso sem nenhuma segunda intenção, sem querer causar briga, mas se causar briga, isso é Rehilut. Então, não fale sobre outras pessoas. Eu soube o que o outro fez para você, o que o outro falou para você, a não ser quando tiverem todas as condições que a gente vai ver lá para frente. Mesmo que tudo que você está falando é verdade, eu vi com meus próprios olhos, eu escutei com meu próprio ouvido o que a pessoa está falando sobre você, mesmo assim é Rehilut. Isso é um dos erros mais comuns das pessoas fazerem. Olha, você está falando Lashon Hará. Não estou falando Lashon Hará. Justamente por isso que é Lashon Hará. Rehilut, mesmo que é verdade, se isso vai causar ódio, se isso vai causar separação, isso é Rehilut e Sur da Torá. É uma das proibições da Torá. Olha que interessante, também é Rehilut, se já tem um problema entre 2 pessoas, já tem ódio, eles já estão assim, são inimigos mortais, eu poderia pensar que, nesse caso, não tem problema de Rehilut, porque se eu falar, olha, sabe o que o fulano lá que você já odeia, ele está falando sobre você? Está falando isso, isso, isso. Não é Rehilut, sabe por quê? Eles já se odeiam mesmo? Não é verdade. Mesmo que já tem ódio, mesmo que já são inimigos, qualquer um que acrescenta mais um pouco, ele está fazendo transgressão. Então, mesmo que 1000 vezes já as pessoas, esses 2 já brigaram e já falaram e não sei o quê, qualquer um que venha acrescentar mais lenha na fogueira está fazendo por si só uma transgressão. Aqui, olha só, próximo ponto é uma situação muito comum de acontecer e, da mesma forma, quando a gente estudou Lashon Hará, a gente usou esse exemplo, vamos trazer esse exemplo aqui para Rehilut. Muitas vezes, a gente é pressionado para fazer Rehilut. Por exemplo, uma pessoa viu eu conversando com uma outra pessoa e, na verdade, essa pessoa veio falar mal daquele fulano. E agora vem o fulano para mim e falou, eu vi vocês 2 conversando e eu vi ele olhando para mim, o que ele falou de mim? Agora eu quero que você me fale o que ele estava falando, porque eu vi ele olhando para mim quando ele estava falando com você. E realmente essa pessoa estava fazendo algum Lashon Hará, estava falando alguma coisa. Se você revelar, olha, o fulano estava realmente falando mal de você, isso é Rehilut. Então você não pode contar para a pessoa, mesmo que a pessoa comece a te ameaçar, comece a te pressionar,
começa a fazer pressão psicológica. Eu achei que você era meu amigo, eu achei que eu podia contar com você, mas estou vendo que nem para isso eu posso contar para você, você me contar o que essa pessoa estava falando ou estava fazendo para mim. Então, não pode, mesmo sob pressão, mesmo com insistência, mesmo que a pessoa inferniza a tua vida, não pode contar o que o fulano falou sobre ela. Então, qual é o paralelo que a gente deve tentar trazer? Se alguém ficasse enchendo a nossa paciência o dia inteiro, atazanando a nossa vida para a gente comer uma coisa não kasher. Não, por favor, só uma mordida, come essa comida não kasher. Não, olha, eu não vou mais ser teu amigo, eu achei que você gostava de mim, você não vai experimentar minha comida só porque não é kasher? Óbvio que não importa quanto a pessoa pressionar, a gente não tem permissão nenhuma de comer uma comida não kasher. A mesma coisa vale para rehilut. Não importa quanto a pessoa vai pressionar e vai pedir e vai fazer pressão psicológica e vai fazer chantagem emocional, não importa. Não pode fazer rehilut nem sob pressão. Mais do que isso, olha que incrível. Outro ponto aqui, será que se eu vou ter uma perda financeira, eu posso fazer rehilut ou não? Por exemplo, vem alguém na empresa e sabe que vem o chefe, por exemplo, e sabe que um outro funcionário está falando mal dele e ele sabe que a gente sabe quem é. Então, vem o chefe para a gente falar, ou você me conta agora quem está falando mal de mim aqui na empresa, ou eu te mando embora, porque eu sei que você sabe, e se você não me revelar, quem vai dançar é você. Não seja burro. Eu quero despedir essa pessoa, mas se você não me conta quem é, eu vou despedir você. Então, me conta quem é agora. O que a gente faz? Será que a gente pode contar para não perder o emprego? Vou ter dificuldades financeiras? A resposta é não. Nem se for perder o emprego, não pode contar, não pode falar rehilut, não pode contar quem que está falando mal do chefe. E a gente aprende isso do que a gente viu na Parashá da semana passada. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ve'ahavta es Hashem Elokecha, bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Tem que amar Hashem com todo o teu dinheiro. O que quer dizer amar Hashem com todo o teu dinheiro? Se precisar gastar todo o teu dinheiro para não fazer uma única transgressão da Torá, a gente deve gastar, tem que gastar tudo para Deus nos livre, não fazer nenhuma transgressão da Torá. Então, aqui também não é exceção. Tem que gastar todo o nosso dinheiro. Se o nosso emprego está em jogo, ou você faz rehilut, fala quem que está falando mal de mim, ou eu vou te mandar embora, pode me mandar embora, eu não vou falar quem é que está falando mal de você. Se você quiser, contrata um detetive particular, coloca câmeras, coloca microfones, faz o que você quiser, mas eu não vou abrir minha boca para falar quem é que está falando mal de você. É essa postura que a Torá ela espera da gente. E, por último, Bezrat Hashem também é proibido, mesmo que a pessoa vai te insultar, mesmo que ela vai te amaldiçoar. Olha, ou você me conta, ou eu vou te amaldiçoar, eu vou te xingar, e começa a realmente ofender. Como a gente falou anteriormente, nenhuma pressão. Se alguém vai te amaldiçoar, ou alguém vai te xingar, ou você come uma coisa não kasher, ou eu vou te xingar até você cansar, deixa a pessoa te xingar. Óbvio que a gente não vai comer uma coisa que não é kasher, também não pode fazer rehilut, mesmo que a pessoa está ameaçando. E, por último, é proibido também fazer rehilut para um pai, para um professor, mesmo que os pais comecem a pressionar os filhos. Não, me conta quem que falou mal de mim. Entra uma professora na sala de aula e vira para uma das alunas, você, fulana, eu quero que você me conta quem estava falando mal de mim. Eu entrei na classe, escutei alguém falando mal de mim, eu quero que você me fale quem foi que estava falando mal de mim. É proibido. Aqui, obviamente, a gente já falou em relação ao Lashon Hará, a gente precisa, em muitas situações, as crianças precisam contar as coisas para os pais. Muitas vezes, Deus nos livre, vem adultos ameaçar crianças, não conta para o teu pai. Aqui, obviamente, não é esse o caso. Estamos falando de um caso que não foi nenhum tipo de violência contra a criança, nada que realmente colocou a integridade da criança em jogo,
Estamos falando, às vezes os pais, às vezes os professores, eles não sabem as leis e eles querem obrigar que as crianças contem alguma coisa. Quem falou, quem que fez, não tem permissão, mesmo com toda a obrigação da Torá, da gente honrar os nossos pais, de honrar os nossos professores de Torá. Isso não permite a gente de fazer rehilut, de entregar o nome das pessoas, a não ser, de novo, dentro de todas as condições que a gente vai ver lá para frente. Que a gente possa melhorar, Bezrat Hashem, que a gente possa ser melhor que os cachorros que conseguiram controlar a sua língua e não latiram, que a gente possa usar a nossa boca, a nossa língua, para ensinar a Torá, para ensinar coisas positivas, para falar coisas bonitas e nunca para denegrir e fazer mal para os outros. Shavua Tov.